boa tarde. Sou Raíssa, sou terapeuta ocupacional e hoje estou aqui para gravar uma oficina remota de atividade de vida diária. E antes de iniciar, eu gostaria de explanar um pouco sobre a proposta da nossa oficina, né? A atividade de vida diária são todas as atividades que exercemos no dia a dia, seja pentear o cabelo, escovar os dentes, vestir e tirar a roupa, nossa alimentação. Então são atividades que fazemos diariamente, tá? E para que essas atividades sejam executadas, nós precisamos de funcionalidade. Mas antes da funcionalidade, nós temos pré-requisitos para que possamos ativar essa função de exercer essas atividades de forma independente ou com auxílio, tá? Então, a nossa oficina, nós vamos iniciar trazendo alongamentos que são necessários para que essas atividades elas sejam exercidas de forma adequada, tá? Desde o movimento de pentear um cabelo, de vestir uma roupa, eu preciso ter função nos meus membros, né? Eu preciso ter ossos, articulações e musculaturas adequadas para que esses exercícios eles sejam realizados, né? Bem como um controle de cabeça, um controle de corpo, tá? Então, para que a gente possa fazer essa atividade, eu preciso que a mãe, a cuidadora, tá? A pessoa que vai conduzir junto com a criança ou adolescente, ela esteja sentada, tá? Aqui eu coloquei um apoio de coxa e o ideal é que, se for fazer numa cama, que coloque as costas apoiadas na parede, mas que dê esse apoio às costas, tá? Para que tenha uma boa postura. Então, pode ser sentada no chão, pode ser sentada na cama, desde que coloca um apoio nas costas, tá? E aí, para que a gente possa iniciar, a criança ou adolescente, ela vai estar à nossa frente e nós vamos estar atrás, tá? Assim como eu vou exemplificar com essa boneca. Então, eu vou colocar a criança à minha frente, certo? E nós vamos ficar atrás. Então, para iniciar, nós vamos começar pelo movimento céfalo-caudal, que é o movimento de cabeça para baixo, tá? E aí, ó, nós vamos movimentar a cabeça para um lado, tá? Então, eu vou apoiar uma mão no ombro e a outra mão eu vou deitar a cabeça sobre o lado, tá? Se nós fôssemos fazer esse movimento em si mesmo, nós iríamos fazer desta forma, tá? Como eu estou fazendo no outro, então eu apoio uma mão sobre o ombro e alongo para um lado. Esse alongamento ele pode durar cerca de 20 segundos, tá? Então segura 20 segundos de um lado e mais 20 segundos do outro lado, certo? O que é que nós estamos fazendo? Nós estamos alongando toda essa musculatura aqui de pescoço, que é responsável pelo meu movimento, tá? Para cima, para baixo, para um lado, ok? Então, fiz de um lado para o outro, eu vou fazer agora para cima. Então, eu vou segurar um pouquinho no queixo, ou então aqui na cabeça, e vou elevar essa cabeça para cima, certo? Então, é este movimento. Seguro mais 20 segundos, e aí agora, ó, eu vou levemente aqui na cabeça, eu encosto o meu queixo aqui nessa região do peito, tá? Então, ó, eu abaixo a cabeça e também seguro mais 20 segundos, ok? Feito esse movimento de cabeça, nós vamos colocar os nossos braços por baixo dos braços, tá? Da nossa criança, do nosso adolescente. E aí, ó, nós vamos levantar esse braço a nível do ombro. Ó, ele não tá nem acima e nem abaixo, ele fica aqui nivelado com o ombro. Então eu abro e a criança fica com os braços abertos, certo? Então fiz aberto para um lado, eu vou fazer também para cima. Então eu seguro lá em cima também por 20 segundos, tá? Segurei de lado, segurei de cima, então nós descemos, tá? Algumas pessoas têm encurtamento, né? Não conseguem estender o braço, não vai conseguir. Então a gente vai fazer até onde eles conseguem,
tá? Se o braço não estende, mas então, ó, segura abaixo um pouquinho do ombro aqui e tenta a mesma coisa para frente, certo? Fizemos para um lado, fizemos para cima, agora nós vamos aqui no braço, tá? Nós vamos com a mão fechada mesmo, nós vamos girar o nosso punho. Então, ó, mão fechada, eu vou fazer esse movimento de girar o punho, certo? Então, eu vou fazer de um lado 10 vezes e vou fazer do outro mais 10 vezes, certo? Fez o movimento circular de um punho e do outro, nós vamos estender a mão, tá? Ó, e deixar a palma da mão estendida. Deixo por 20 segundos para cima, 20 segundos para baixo, tá? O meu movimento ele está aqui na lateral para que vocês possam visualizar melhor, mas esse movimento ele vai ser realizado dessa forma. Então, para frente, nós vamos segurar o braço para frente, levantar a mão e mantê-la por 20 segundos. E para baixo, manter novamente por 20 segundos, tá? Então, feito isso, nós agora vamos para a estimulação sensorial, tá? A estimulação sensorial que nós vamos fazer é uma estimulação sensorial tátil. O que é que eu preciso para fazer uma estimulação sensorial tátil? Eu preciso de texturas variadas, tá? Essas texturas variadas, elas vão ativar os meus receptores que estão na pele. Esses receptores, eles são responsáveis pela informação que a gente sente. Então, se eu pego e sinto a minha temperatura, é porque os meus receptores estão me passando essa informação. Então, para que eu pegue algum objeto, né, para que eu pegue qualquer coisa, eu preciso desses receptores ativos, porque é eles que vão me favorecer o sentir, né? Então, eu não tiro um copo de uma mesa sem senti-lo, eu preciso senti-lo, certo? Então, nós vamos ativar todos esses receptores para que a gente possa fazer alguma atividade, tá? Então, para que a gente possa iniciar, vocês podem utilizar itens que tem em casa. Então, aqui eu tenho uma bucha, tá? A buchinha que a gente lava prato mesmo, e ela vai nos dar duas texturas diferentes. Então, eu tenho um lado que é mais macio e eu tenho um lado que é mais áspero. Como é que a gente vai executar essa atividade? Olha só. A pessoa que consegue segurar essa bucha, ela vai segurar, e aí é importante, ela não precisa estar assim cortada, tá? Ela tem que estar inteira. Então, vai pegar, vai segurar com uma mão e com a outra mão vai passar no outro braço, de cima para baixo, tá? Então, ó, de cima para baixo, ela vai passar essa textura sobre o braço. Então, eu passo o lado amarelo 10 vezes de um lado, 10 vezes do outro. E depois eu passo o lado verde, que ele é mais áspero. Então, a gente não pode colocar muita força, tá? Então, eu faço movimentos circulares com o lado verde em todo o meu braço, tá? E finalizo nas minhas mãos. Passo o amarelo e depois eu passo o verde, certo? Então, podemos utilizar a bucha de prato, podemos também utilizar algodão. Aqui eu tenho um tecido, que é aqueles paninhos que a gente coloca na pia, mas pode ser outro tipo de tecido, tá? A proposta é a gente ofertar texturas variadas e ativar esses receptores. Então, vocês podem fazer com algodão, com tecido, com lã, tá? Com a bucha. E para quem tem bolas em casa, essas bolinhas que são as bolinhas parafusos, ou essas bolinhas que tem textura variada, nós também vamos utilizar, tá? Então, o mesmo movimento circular de cima para baixo, nos dois braços, 10 vezes em cada, e finaliza na palma da mão, certo? E também no dorso da mão, ok? Então, após ativar esses receptores, o ideal é que vocês utilizem no mínimo 3 tipos de texturas, tá? Nós vamos agora para a função, tá? Eu aqui vou utilizar este objeto.
A proposta desse objeto, nós vamos fazer dessa forma. A criança, a pessoa, ela vai segurar o objeto com uma mão e com a outra, tá? E a proposta é que eu mude de local e que eu segure e que eu solte. Então ela vai colocar aqui no meio. Do meio nós vamos auxiliar para que ela coloque de um outro lado e de um outro lado, certo? Aqui eu tenho um recurso que ele se encaixa no outro. Então eu posso utilizar um, certo? E guardar dentro do outro. Quem não tem esse recurso em casa, a gente pode utilizar algum outro tipo de objeto, certo? Que se encaixe dentro de outro. Então, se você tem algumas bolinhas em casa, pega um balde, uma bacia, uma panela, algum recipiente, para que a gente possa estar executando a atividade de segurar e soltar. Segurar, soltar. E aí eu vou fazer esse movimento de segurar e soltar, tá? Do meio para o lado e do meio para frente, certo? A proposta é a gente facilitar mesmo esse movimento de segurar e soltar. Por quê? Porque para toda atividade eu vou precisar dessa função de segurar e soltar. Para me alimentar, eu preciso segurar e soltar o talher. Eu preciso segurar e soltar um copo. Se eu for pentear o cabelo, vou precisar segurar e soltar a escova, certo? Então, a nossa proposta agora, inicialmente, é trabalhar essa musculatura para que ela fique mais solta, mais liberada, para que a gente consiga executar o movimento. A gente ativar os receptores, tá? Para que a gente possa sentir, e isso é muito importante, para estar sendo feito diariamente, não só nesse momento da atividade. E aí depois a gente trabalhar a função, tá? Então inicialmente a minha função é pegar, soltar, pegar, soltar. E aí o ideal é que esse movimento de pegar e soltar, ele seja realizado com tamanhos diferentes e sempre do maior para o menor. Então, se tem uma bola em casa, então segura a bola e a gente vai fazer aquele movimento. Peguei no meio, levo para um lado e solto. Peguei no meio, levo para um lado e solto. Certo? Pego aqui, ó, e coloco na frente e solto. Trabalhar esse pegar e soltar. Então eu tenho uma bola no tamanho maior e aí depois eu executo com uma bola de tamanho menor. Certo? Ah, Raíssa, eu não tenho bola, mas eu tenho outro objeto em casa. Então pega depósitos de tamanho maior e menor, caixas, vê o que vocês têm em casa que podem substituir, tá? Mas a proposta é segurar e soltar em tamanhos diferentes e estar trabalhando essa amplitude de movimento, porque são esses exercícios, essas funções que vão fazer com que eu consiga executar alguma atividade de vida diária. E a proposta não é fazer de forma sozinha, né? Eu treinando assim eu vou fazer de forma só. Não, mas é dar um mínimo de independência para que essas atividades sejam feitas, certo? Então, eu vou trabalhar para que eu possa auxiliar, para que eu desenvolva junto, tá? Claro que se conseguir fazer sozinho, melhor ainda. Mas inicialmente, né, é passo a passo. Então, nós vamos fazer dessa forma. Ok? Espero que o vídeo tenha ficado bem claro. Qualquer dúvida pode entrar em contato e aí a gente esclarece melhor como podemos estar fazendo. Mas é de muita importância que os exercícios de alongamento sejam feitos, bem como essa estimulação sensorial, certo? E aí após isso a gente dá a função e aí inicialmente nós vamos utilizamos as mãos, né, em proporções e tamanhos maiores, trabalhando diferentes amplitudes de movimento, ok? Obrigada pela atenção e coloquem em prática.